Então, fica com o irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. Tá bom, meu irmão? Um bom dia a todos, né? E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa preencher o vazio de nosso coração neste momento. Deus é tão maravilhoso que mesmo numa fase de pandemia que o mundo todo está sofrendo, providenciou meios tecnológicos para que nós pudéssemos nos encontrar, conversarmos, dialogarmos e pregarmos sobre a sua palavra. Aquilo que não podemos fazer presencialmente, virtualmente, nós fazemos, contanto que o nosso Deus seja honrado e glorificado e que nossos irmãos escutem a sua palavra e suas orientações. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, talvez nunca tenha sido falado, mas é sobre o maior abraço e o maior beijo. Esse tema nós extraímos do livro de Lucas, capítulo 15, verso 20. E essa pandemia a qual estamos enfrentando atrapalha até os irmãos a darem presencialmente um abraço e um beijo. E estamos apelando para que termine rapidamente, para que os irmãos possam ter esse reencontro, né, presencial, onde todos possam se abraçar, onde todos possam juntos glorificar a Deus. O tema encontra-se em Lucas 15, 20. Mas falando de abraço, o que é um abraço? Abraço é uma expressão com sentimento de vínculo. O abraço é uma expressão com sentimento de união e apego a alguma pessoa ou coisa. Trata-se de uma demonstração externa daquilo que vai ao interior daquele que se envolve afetuosamente. Abraçar é uma manifestação de afeto, é uma manifestação de carinho por alguém que se estima e se ama. O homem é um ser sociável que gosta e necessita do conforto e apreço dos seus iguais. Muita gente necessita de um abraço, de uma palavra de incentivo. Isto é atrair com cordas humanas, é amor manifestado. Inclusive, os braços, quando nós erguemos para abraçar alguém, realmente forma aquele laço, aquela corda, né? O afeto. O beijo, geralmente, é demonstrado através de amor. É uma demonstração de amor, demonstração de gratidão, de carinho, de amizade, etc. Inclusive, na Bíblia tem até o ósculo santo. Existe também a fórmula informal de despedida. Exemplo, beijo e abraço para todos. Essa é uma outra fórmula. Então, dentre tantos abraços e beijos relatados na Bíblia, vamos abordar o tema da parábola do filho pródigo, citado no capítulo 15 de Lucas. Então, o capítulo 15, verso 15, diz o seguinte: e levantou-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Na minha versão, a King James, diz que o pai o abraçou muito e o beijou muito. Então, eu imagino que durante a vida, desde criança daquele filho, seu pai lhe deu muitos beijos, muitos abraços. Mas naquele momento do reencontro, o beijo foi maior, o abraço foi maior. E quando o filho vinha distante, o pai correu ao seu encontro. Amados, aqui estamos tratando do filho pródigo. Mas o que significa a palavra pródigo? Qual é o significado? Pródigo significa desperdiçador. Pródigo significa extravagante. E assim foi a vida daquele filho. Um determinado dia, ele tomou uma decisão imprudente. Era ele
e mais um irmão, né? A família, o pai tinha 2 filhos. Então, esse filho, o mais novo, o mais moço, tomou uma decisão imprudente. Essa decisão está relatada nos versos 12 e 13. E nessa decisão, o que fez o filho? Reivindicou do seu pai a parte da herança que lhe era de direito. Pai, eu quero a parte que me pertence. Quero viver sozinho. Quero viver independente. E partiu para uma terra distante. Foi viver longe dos olhos do pai. Viver longe da companhia do pai. Levou toda a sua riqueza, levou toda a sua fazenda. Mas ali ele começou a viver dissolutamente, viver de forma irresponsável e desperdiçou toda a herança. Ao desperdiçar tudo, naquela terra longínqua, distante dos olhos do pai, distante da proteção, veio uma grande fome a toda aquela região. E aquele jovem começou a passar necessidade. Amados, na companhia dos pais, ele tinha tudo. Nada lhe faltava. Mas quando se ausentou, foi morar em terra longínqua, acabou tudo que levou, todos os recursos. Veio grande fome e a necessidade foi tremenda. Saiu à procura de emprego. Qual foi o emprego que o jovem encontrou? Lá está no verso 15, mostra que tipo de emprego o jovem encontrou. Apenas cuidar de porcos, apacentar porcos. E diz o verso 16 que ninguém lhe dava absolutamente nada. Portanto, ele sentia muita fome e desejava encher o estômago, se alimentar das bolotas dos porcos. Lucas 15, 16. Vejam em que situação caiu aquele jovem. Desejando, quando tinha tudo nas mãos, na companhia do pai, agora estava desejando se alimentar das alfarrobas dos porcos. Na companhia do pai, ele tinha empregados que lhe auxiliavam em tudo. Longe do pai, ele foi ser empregado, foi ser escravo, em outras palavras, cuidando, apacentando porcos. Mas isto não durou muito tempo. Aquela decisão errada, imprudente, que o jovem tomou, chegou um determinado dia que precisou ele fazer uma reflexão. Reflexão sobre a decisão imprudente. E como deveria fazer a partir daquele momento? A mudança de atitude. Os versos 17 a 19 relatam muito bem sobre essa reflexão, sobre a decisão imprudente que ele havia feito e a mudança de atitude a partir daquele momento. Ele caiu em si. Esse é o primeiro passo. Se você toma uma decisão imprudente que lhe causa danos, reflita sobre isto. Caia em si. Faça como aquele jovem. Aquele jovem refletiu sobre a fartura da comida dos empregados do pai, enquanto ele estava ali morrendo de fome. Isso é contado aí nos versos 18 e 19. Então ele tomou uma nova decisão na sua vida. Resolveu voltar para o pai. Resolveu confessar o seu pecado contra o céu, o Pai eterno, e seu pai biológico, de quem se distanciou, por quem havia sido gerado e de quem se distanciou. Ele disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ao chegar, dir-lhe-ei dessa forma, assim: pai, pequei contra o céu. Pecar contra o céu é pecar contra Deus. Pequei perante ti. Veja, irmãos, vejam como aquele jovem refletiu sobre sua decisão imprudente e que mudança de atitude ele tomou. Voltarei para meu pai. Segurança nós só teremos nos braços do pai. Longe do Pai eterno, só teremos sofrimento, decepção. Ficaremos até sem amigos, sem teto e sem alimento.
ele resolveu voltar e confessar tudo ao pai. Ele considerou-se indigno de ser tratado como filho. Eu não sou mais digno de ser tratado filho. Quero ser tratado como um dos teus trabalhadores, como um dos teus empregados. Ele viu um dos teus jornaleiros, em outra versão, como a fartura estava sobre a mesa dos empregados. E ali ele não tinha nada. Pelo que eu fiz, pelos erros que cometi, eu sou indigno de ser tratado como teu filho. Assim nós também somos indignos de sermos tratados como filhos de Deus, porque nós andamos em terras longínquas, longe dos braços e da companhia do Pai. Mas quando nós dissermos assim, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, Senhor, sabe qual é a resposta de Deus? Você terá um nome melhor do que filhos e filhas, porque eu providenciei um meio para isso. Como foi que o pai recebeu aquele filho? Versos 20 a 23. O filho refletiu sobre a decisão imprudente. Resolveu voltar para o lar paterno. Depois se caiu em si. Mas, quando ele voltou, o filho vinha ainda caminhando. E estava longe, quando o pai o avistou. E o pai, pleno de compaixão, correu ao seu encontro e muito o abraçou e o beijou. Esse abraço e esse beijo é diferenciado dos demais abraços e beijos que aquele jovem recebeu durante a sua infância e até mesmo até antes de partir para uma terra longínqua. Esse foi o maior abraço, foi o maior beijo que aquele jovem recebeu. Foi o abraço e o beijo do reencontro. Quando o filho faz sua confissão diante do pai, está isso aí, né, no verso posterior, que diz, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai nada responde. Sua preocupação não era com o que o filho fez de errado. Sua preocupação era comemorar a volta do filho. Era festejar. Por isso que diz, no verso seguinte diz, e ordenou aos seus servos, trazei a melhor roupa, vestiu com distinção, a melhor roupa para que o jovem fosse vestido com destaque. Ponde-lhe o anel de autoridade e sandálias de filho. O filho disse, quero ser tratado como um dos teus trabalhadores. O pai nem atenção deu para isso. Mas está aqui a melhor roupa, o anel de autoridade e a sandália de filho. Eu te trato como filho. Também trazei o novilho gordo e preparai-o. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Aquele momento do pai não era para reclamar com o filho, repreender o filho porque andou por terras longínquas, distante do pai, por ter gastado toda a herança, por ter voltado decepcionado, sem nada na vida. O pai estava preocupado com o reencontro, por ter encontrado o filho de volta. E é motivo de alegria, de comemoração e de festas. Os versos 24 a 32 conta detalhadamente isto. O motivo da festa, qual foi? O filho estava morto e voltou à vida. Reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso, com músicas e danças. Amados, é uma alegria muito grande. Músicas, danças, aquele reencontro. Essa alegria também é demonstrada pelo ser humano quando passa muito tempo longe de um amigo. Quando o amigo volta, se reencontram aquela festa e aquela alegria que nem podemos medir a intensidade, o tamanho, o prazer. Mas quando estavam naquela festa, todos se alegrando, comemorando, amados, houve uma interdição, houve um protesto, houve um murmúrio e uma revolta.
por parte do filho mais velho. O filho mais velho murmurou. Quando ele ouviu o som da música e as danças, ele murmurou. Tanto tempo eu estou contigo, pai, e tu não faz uma festa dessas para mim? Nem ousou chamar o seu irmão de irmão. Ele disse, esse teu filho, que abandonou tudo, gastou tudo com prostitutas numa terra distante, só pelo fato de ter voltado, tu fazes essa festa, tu comemoras, e eu há tanto tempo estou contigo, nada tu me dás. Amados, o pai repreendeu aquele filho com carinho, com amor. Filho, tu tens tudo ao meu lado. Tu tens tudo. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Irmãos, esse protesto do filho mais velho mostra o preconceito que muitos têm. Muitos têm o preconceito de aceitar alguém quando está no erro e voltou para os braços de Deus. Acha que, por haver errado, tal pessoa é indigna de receber as bênçãos. Tal pessoa é indigna de ser aceita por Deus. Muitos fariseus pensavam dessa forma. Só eles eram o dono da verdade, só eles tinham a justiça própria. Mas a verdadeira justiça é aquela que é imputada, é a justiça de Cristo, que é colocada sobre você, sobre mim, sobre nós, que nada merecemos. Este meu filho, este irmão teu irmão, estava morto e reviveu. Estava perdido e achou-se, foi encontrado. Então não é momento de nós discutirmos problemas. É motivo de nos alegrarmos, é motivo de folgarmos, né? Estarmos alegres fazendo essa grande festa. Amados, vocês já pensaram que é assim que Deus nos trata? Assim como o pai tratou aquele filho que voltou, que estava em terra distante. O pai tratou o filho com amor, tratou com carinho, tratou com beijos e abraços. Inclusive diz, beijou muito e abraçou muito. É assim que Deus age conosco, com abraços, com beijos e carinho. Deus não age diferente. Foi assim que Deus agiu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, Deus trouxe-o para perto de si. Em Oséias 11:4, nós encontramos um texto maravilhoso, que diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas e lhe dei mantimento. Olha como foi que Deus tratou o povo que estava escravizado no Egito. Cordas humanas. O que é cordas humanas? Laços de amor. Se você estira os braços para abraçar alguém, ali está aquela corda abraçando. E quando você abraça, puxa para perto de si. É assim que foi assim que Deus tratou o povo quando estava escravizado no Egito. É assim que Deus nos trata no presente, com laços de amor, com cordas humanas. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto diz, com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Amados, é uma realidade. O que aconteceu com o povo do Egito, a forma como Deus tirou de lá, como cuidou. Diz aqui o texto, Deus se inclinou e lhes deu de comer, como se dá de comer a uma criança. Não deixou faltar nada para eles. No deserto, Deus providenciou tudo. Fez maná cair do céu. E ali eles se alimentavam. A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos pelo comer, ou pelo beber, ou mesmo pelo vestir. Devemos nos preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas
ele providencia para nós. As demais coisas, ele nos acrescenta. O importante é temermos a Deus, o amarmos de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E amarmos ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, com laços de amor e de carinho. Amados, à semelhança do filho pródigo, estamos nós em terras longínquas, terra do pecado, desejando e, às vezes, até mesmo nos alimentando das bolotas dos porcos, bolotas imundas do pecado. Estamos sem teto, sem amigos, sem recursos e sem alimento. É hora, amados, de cairmos em nós mesmos, cair em si. E como o filho pródigo, reconhecermos que somos indignos de sermos chamados filhos. É hora de clamarmos ao Pai eterno, assim como o Pai declarou-se para o seu Pai biológico. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. E o Pai, cheio de amor e compaixão, cheio de misericórdia, de braços abertos, nos receberá, nos abraçará, nos beijará e fará grande festa. Nos dará um banho, porque quando nós voltamos da terra longínqua, a terra do pecado, nós voltamos imundo. Nos dará um banho no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, imaculado, puro, perfeito, para limpar nossa sujeira do pecado, para limpar nossa justiça própria. Nos vestirá com roupas de destaque, de distinção, as roupas da justiça de Cristo. Põe em nosso dedo um anel representando o selo do Espírito Santo para nos selar como filhos seus. Põe em nossos pés sandálias de filho para que fiquemos calçados com a preparação do Evangelho da paz. É isso que Deus faz conosco. O Cordeiro para a grande festa foi providenciado. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos sujos e agora lavados no sangue do Cordeiro. Longe do Pai, agora nos braços do Pai. Tudo isso acontece. Aconteceu com muitos e acontecerá com outros ainda. Quando todos pararem ou quando pararem para fazer uma reflexão. Onde eu errei? Como me distanciei? Eu vou permanecer no erro eternamente? Tenho que cair em si e resolver voltar para o Pai, porque o Pai está olhando a nossa volta, observando se nós voltamos. E ainda distantes, ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos beija. O único caminho que pode levar você ao Pai é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a oportunidade que nós temos de corrermos para os braços do Pai. Lá encontraremos abrigo, segurança, teto, recursos espirituais, para enquanto peregrinarmos nesta terra, podermos suportar as dificuldades, podemos suportar os vendavais e podermos, pela sua graça e pelo poder, caminhar vitoriosos até chegarmos a Canaã celestial. É nos braços do Pai que não nos alimentaremos mais das bolotas dos porcos. Nos alimentaremos, sim, do pão vivo que desceu do céu. E teremos esses recursos espirituais para andarmos na sua presença, até chegarmos lá, numa terra que foi prometida já no passado, a Canaã celestial, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento algum,
porque estas coisas são passadas enquanto vivemos aqui. Lá viveremos eternamente na sua presença, desfrutando das palavras da vida que nosso Senhor colocará diante de nós, pronunciará diante de nós, desfrutando daquela comunhão íntima com o Pai e com o Filho. Teremos um corpo revestido de glória. Teremos um corpo revestido de imortalidade. Tudo isto por conta da vestimenta que nós trocamos. Tudo isto porque caímos em si, né? Cair em si e voltar para os braços do Pai. Que o eterno Deus possa abençoar cada um de nós. E que o amor demonstrado nesta parábola que acabamos de comentar, possamos ver que é o amor de Deus para alcançar o ser humano. É um amor que acolhe, onde não tem preconceito. É o amor que nos abraça, que nos dá carinho, que nos dá paz e providencia o melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.